Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, traduzindo de forma mais simples o que se trata essa medida provisória, ela tem origem em uma decisão do governo de utilizar recursos do Fundo de Garantia para financiamento de programas habitacionais, notadamente o Minha Casa e Minha Vida. E há, inclusive, uma preocupação quanto à utilização desses recursos que foram autorizados, a sua utilização pelo Conselho Curador do FGTS, para que o trabalhador brasileiro não corra risco de ter prejuízos na utilização do FGTS em programas que possam ter crises de inadimplência e, consequentemente, desfalque no fundo. Sobretudo porque não será a primeira vez que o governo logra o trabalhador, como aconteceu, por exemplo, na própria Petrobras, quando, em dado momento, foi feita uma ampla campanha para que, com a utilização do FGTS, ações da Petrobras fossem adquiridas, ao tempo em que essas ações eram comercializadas por R$ 47, 50, R$ 52. Hoje a Petrobras, a ação está em torno de R$ 4, R$ 5, corrija-me, senador Tasso, se a informação for muito distorcida, mas é a média que tem ocorrido, apontando para um prejuízo enorme dos trabalhadores que utilizaram-se do seu fundo de garantia por tempo de serviço, acreditando nos compromissos do governo para comprar as ações da Petrobras. O que é feito agora com essa medida provisória? Cria-se uma caução, uma espécie de seguro, o que vejo como algo positivo. A utilização dos recursos do FGTS podem até ser encarados como mais uma pedalada, mas não é o mérito da medida provisória. Ontem, o senador Ronaldo Caiado, sempre muito atento e vigilante, fez observações críticas ao teor da medida provisória. Hoje, no início da tarde, em contato telefônico com o senador Caiado, apresentando a posição da assessoria técnica da liderança do PSDB, tentava esclarecer que não é no âmbito dessa medida provisória que se autoriza a utilização do FGTS e que esta autorização, repito, foi concedida pelo Conselho Curador e, pelo contrário, a medida provisória cria uma caução, assim digamos, ou mesmo um seguro para a utilização desses recursos. É por essa razão, senhor presidente, que o PSDB encaminhará o voto favorável, apesar dos reparos, dos embargos, das ressalvas e das críticas que podemos fazer, sem deixar de lembrar que hoje, no lançamento da terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida, novamente, mais uma vez, a presidente Dilma Rousseff transforma o Palácio do Planalto, a sede do governo federal, num palanque eleitoral. Não podendo ela, a presidente da República, frequentar mais as ruas do Brasil, chama para o interior do Palácio do Planalto movimentos sociais, muitos deles financiados com recursos públicos, para ameaçar a tranquilidade do povo brasileiro. A presidente da República chama para dentro do Palácio do Planalto movimentos sociais para levar um clima de intranquilidade ao país, imaginando que com esse ato vai intimidar as oposições e fazer com que o povo brasileiro recue. Nós não vamos recuar, nós não vamos nos intimidar, nós vamos continuar lutando pela democracia, na defesa das instituições e no cumprimento da Constituição Federal. Todo o processo de impeachment que está sendo hoje analisado pela Câmara tem fundamento, base, fulcro, arrimo, sustentação na Constituição Federal. Será concedido o direito de ampla defesa à presidente Dilma para que ela responda às acusações do crime de responsabilidade praticado com os decretos de suplementação orçamentária, com as pedaladas fiscais, dentro da regra democrática e como estabelece a Constituição. O que o povo brasileiro não aceitará é o processo de intimidação e de ameaça que está em curso. Usam, inclusive, a tribuna do Senado para tentar criar um clima de instabilidade do Brasil, onde nós temos instituições que estão funcionando e continuarão funcionando. É o ato derradeiro de desespero de um governo que vive os seus últimos instantes. É um governo e um sistema que entrou em colapso
de falência múltipla e desesperado parte para o confronto, como se houvesse algo de benefício maior para o país. Esse tipo de confronto só interessa a eles, só interessa àqueles que não respeitam a Constituição, que não respeitam os valores da democracia, de uma presidente que chegou ao ponto máximo de convidar a imprensa internacional, através dos seus correspondentes do Brasil, para denigrir a imagem do nosso país. Quando chega ao ponto da própria Presidente da República convidar a imprensa internacional para falar mal do país que ela própria governa, é porque chegou ao final. Porque, senhor presidente, para concluir, quem ama o Brasil não fala mal do Brasil. Quem ama o país não fala mal do nosso país no estrangeiro. Esta é uma regra básica de cidadania e de patriotismo. Então, nós precisamos compreender a complexidade desse movimento e entender que, por trás dele, uma tentativa de salvar um mínimo de discurso e de retórica para próximas eleições. O que se faz nesse instante é tentar preservar um mínimo de discurso retórico, discurso que não se sustenta, com vociferação, com alaridos, com berros, com argumentos que ameaçam a tranquilidade do povo brasileiro e que, insisto, senhor presidente, não vai recuar desse compromisso de avançar na consolidação da nossa democracia. Portanto, ao tempo em que o PSDB, com responsabilidade com o país e respeito ao trabalhador brasileiro, votará sim a medida provisória, o PSDB repudia com veemência o ato hoje, mais uma vez, praticado pela presidente Dilma Rousseff de transformar o Palácio do Planalto em um palanque eleitoral. Não podendo a presidente Dilma Rousseff frequentar as ruas do Brasil, ela se enquartela no Palácio do Planalto para tentar intimidar o povo brasileiro e ameaçar as instituições democráticas do nosso país. Continuaremos firmes na nossa luta, com altivez, com coragem, com bravura. Não vão nos intimidar. Nós não recuaremos na defesa da democracia e na preservação da nossa Constituição e das nossas instituições.